Boa tarde, pessoal. Como estão vocês? Espero que estejam bem, que estejam em casa. Eu estou com muita saudade de vocês, dessa energia boa, dessa alegria tão própria de vocês que acaba contagiando a gente. Então não está sendo fácil ficar longe. Mas eu creio que, se Deus quiser, logo estaremos de volta, trocando, nessa troca tão boa de professor-aluno, tá? O nosso intuito aqui hoje é corrigir a atividade que foi enviada para vocês e do conteúdo que já havia sido dado, e a gente vai começar agora, tá? Espero que vocês tenham lido, que tenham estudado, que tenham tirado o maior proveito. Ainda estou corrigindo as atividades, né? Ainda não concluí. Ainda tem alguns alunos que ainda não me mandaram, né? O prazo é até hoje. Então, vamos lá. Vamos para a correção da atividade. A Era Vargas. Nós vimos nas nossas aulas que a Era Vargas tem esse nome de Era Vargas porque durou 15 anos, né? Porque o Getúlio Vargas ele passou 15 anos consecutivos no poder. Ele foi uma figura muito polêmica, visto por alguns como pai dos pobres, visto para outros como a mãe dos ricos, visto por alguns como aquele que garantiu as leis trabalhistas, visto por outros como um ditador, como aquele que entregou a Olga Benário para os alemães, não é? E aí eu deixei vocês muito à vontade de conhecer a história para vocês tirarem suas próprias conclusões em relação a ele é o pai dos pobres ou a mãe dos ricos. E a nossa primeira questão é: por que o governo de Getúlio Vargas é chamado de Era Vargas? De certa forma, né, eu já respondi aqui, né, porque o Getúlio Vargas ele governou o Brasil por 15 anos consecutivos, desde a Revolução de 1930 a 1945. Né? Lembrando que a entrada do Vargas no poder marca o fim, né, de um período chamado de República Velha, tem um fim a República do Café com Leite, né, em que, só lembrando que São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, durante muito tempo foi assim, a cada vez que teria eleições um apoiava o outro, e eles ficaram muito tempo no poder. Né? Então, com a entrada do Getúlio Vargas, há uma quebra, né? Há uma ruptura com a política do café com leite. Embora quem fica no poder são as velhas oligarquias de sempre, né, com seus acordos, certo? A Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira entre São Paulo e Minas Gerais. E esse domínio político, né, que eu acabei de certa forma de responder quando eu comentava a questão anterior, ela é chamada de quê? Tenho certeza que ninguém teve dificuldade de responder a questão 2, né, que é a chamada República do Café com Leite. Só lembrando que Minas Gerais representava o leite, porque tinham grandes fazendas pecuaristas, e São Paulo representava o café. Pelas suas grandes... A gente sabe que o plantio do café não era só em São Paulo, mas o café aqui está representando São Paulo. A questão 3 pergunta: o governo de Getúlio Vargas se dividiu em 3 momentos. Como se caracterizou o governo provisório? Bom, pessoal, o governo provisório ele caracterizou-se pelo início da centralização de poder, pela eliminação dos órgãos legislativos em nível federal, estadual e municipal e ausência de eleições. Quando o grupo de Vargas ajudou ele a chegar no poder, o combinado era que deveria haver eleições, e ele foi adiando essas eleições. E quando ele chegou ao poder, ele tratou de eliminar alguns órgãos que poderiam interferir no governo dele. Então, os órgãos legislativos que cuidam das leis, ele eliminou.
tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal. E não cumpriu com as eleições como deveria ser o acordo, né? A questão 4, pessoal, ela pergunta: quais os ministérios que foram criados pelo Getúlio Vargas? E aí, né, foi no governo do Vargas que foi criado os Ministérios do Trabalho, da Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, né, ambos ainda em 1930. Questão 5. Sobre o governo constitucional, né, a outra fase do governo de Vargas, responda: qual partido que foi considerado ilegal? O que aconteceu com seus membros? O partido que foi considerado ilegal, pessoal, foi o Partido Comunista, né? E muitos dos seus membros eles foram perseguidos. A questão 6. Só ainda sobre a questão 5. É aquela questão dos que apontam Vargas como ditador, como perseguidor, né? E dos que têm uma outra visão sobre ele. Ele é uma figura polêmica. Então, uma das coisas que causam polêmica é essa, né? Dessa perseguição ao partido. Questão 6. Aponte uma das revoltas surgidas no governo constitucional. Quem era o líder e como o governo reagiu? Teve algumas revoltas, né, pessoal, no período do governo do Getúlio Vargas. E uma dessas revoltas foi a Intentona Comunista, no ano de 1935, dirigida por Luiz Carlos Prestes. Essa intentona, ela durou, né, essa revolta, durou de 1898 a 1990. E a repressão do governo foi feroz, né, incluindo torturas, prisões ilegais. Então, assim, por esses motivos aí, lembrando que a gente está no governo do Getúlio Vargas, ele que está no poder quando acontece essa repressão com as pessoas que faziam parte dessa revolta, com torturas, prisões ilegais, né, por parte da polícia política, né, nesse caso, chefiada por Philip Buller. Pessoal, só lembrando que vocês assistiram o filme Olga, né? Olga era a esposa do Luiz Carlos Prestes. Lembrando que ela não era brasileira, né? Ela era alemã, mas ela estava aqui no Brasil, né? Acompanhando o marido dela, né? O Luiz Carlos Prestes. Inicialmente, eles eram só amigos, né? Entraram juntos nessa revolta e acabou virando uma história de amor aí. Vamos lá. Questão 6. Em 1937, Vargas alega que existe um plano comunista para tirá-lo do poder. Como era chamado o plano? Pessoal, era tempo de haver eleições, era tempo de eleições e o Vargas ele sabia que ele poderia ficar ou não. Então, com medo de perder o poder, ele e o grupo dele criaram esse plano, essa ideia desse plano, né? Que havia esse plano, mas na verdade o plano não havia. O plano ele foi uma criação, né, do grupo do Getúlio. O plano quando foi criado pelos comunistas, justifique. Como eu falei, já respondi essa questão na questão anterior, né? Na verdade, o plano Cohen, ele não foi criado pelos comunistas, foi pelo grupo, né? Especificamente pelo capitão Olímpio Mourão, filho, e utilizado pelo governo para inaugurar o Estado Novo, né? Ele dizia que havia esse grupo, né? Esse plano para tirar ele do poder. E que queriam dar um golpe nele, mas na verdade ele que deu o golpe e continuou no governo. Agora o governo passa a ser chamado de Estado Novo e passa a ser uma ditadura. Questão 9. O Estado Novo é considerado o período mais repressivo da era Vargas. O que determina a Constituição de 1937, criada nesse período?
Uma das coisas que a Constituição de 1937 determinou, pessoal, foi a extinção dos partidos políticos. Ela instituiu o regime corporativo e acabou com a independência dos 3 poderes, né? Ela ainda determinava a prorrogação do mandato presidencial por 6 anos, a nomeação de interventores para a chefia dos governos estaduais, a proibição de qualquer tipo de greve, a vinculação direta dos sindicatos ao governo, né, a criação do Conselho Federal, a criação do Conselho da Economia Nacional, certo? E ainda criou também o DIP, né, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Questão 10. A partir dos nossos estudos e do filme Olga, você considera Getúlio Vargas o pai dos pobres ou a mãe dos ricos? Justifique. Essa vocês terão que dar a opinião de vocês sobre, tá, meus queridos? E aí eu coloquei 11 questões, né? Aponte alguns direitos garantidos aos trabalhadores durante o governo do Getúlio Vargas. Aí, pessoal, antes que a gente discuta essa pergunta, eu só quero lembrar também que sou um pouco sobre a economia, né, durante o Estado Novo, sobre os empreendimentos desse período, né? Nesse período foram criados, foi construída a usina de Volta Redonda, a companhia Vale do Rio Doce, certo? Foi nesse período. E houve um crescimento no setor industrial, certo? Nesse período. O que acaba sendo importante para o governo do Getúlio Vargas. E em relação à política trabalhista, né? Em relação aos direitos que foram garantidos durante o governo do Getúlio Vargas. Então, foram criadas nesse período inúmeras leis trabalhistas, né, que asseguravam ao operário direitos básicos, como salário mínimo, férias remuneradas, jornada diária de 8 horas, proteção da mulher e do menor, estabilidade no emprego. E essas leis foram todas reunidas, pessoal, na CLT, que significa Consolidação das Leis do Trabalho, e representou um marco muito importante, né, na história da legislação trabalhista do nosso país, certo? Só lembrando, pessoal, ainda sobre Getúlio Vargas, que ele foi um governo populista, né? E o que é um governo populista? O que é que marca o governo populista? Né? É aquele governo que ele consegue que as massas, que os trabalhadores, que a população mais pobre, mais sofrida, sejam, assim, digamos, apaixonadas por esse líder, né? Que torcem por esse líder, que aplaudem esse líder. Geralmente são líderes que têm um discurso muito fervorosos, né? E que mesmo que seja só garantindo uma coisa que os trabalhadores já lutavam por elas, mas o discurso é como se ele tivesse concedido isso. A gente não pode negar que foi no governo dele que as leis foram garantidas, mas a gente também não pode dizer que foi ele que deu assim de mão beijada. Era uma luta que já havia antes, né? E que foi garantida no governo dele, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a gente feche aqui esse conteúdo. Em breve nós voltaremos com um conteúdo novo, certo? Um abraço a todos. Fiquem em casa, fiquem bem, fiquem com Deus, bons estudos e a saudade tá grande, tá? Um abraço virtual a todos.